Lucas 10, 25 a 28. Nós leremos os 3 versículos. Na realidade, a meditação envolverá mais versículos aqui desse texto, mas a leitura somente dos 3 versículos. Eu os lerei. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Senhor, queremos te pedir que fale conosco através da tua palavra, ilumina nossa mente para não somente compreendermos a mensagem nesta manhã, mas a colocarmos em prática na nossa vida, nos vários relacionamentos que temos. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O texto da nossa meditação, ele fala de um encontro, na verdade, de Jesus com, o texto diz aqui, um certo homem, e o qualifica como um intérprete da lei. O encontro de Jesus com este intérprete da lei, mais especificamente, uma conversa entre os dois. Esta conversa, ela foi respeitosa, melhor dizendo, todavia não muito amigável, porque aquele homem queria pegar Jesus em contradição. Então vamos ver como essa conversa ela se desenvolve aqui na passagem. Primeiramente, nós devemos notar que um intérprete da lei, quem é um intérprete da lei? Era uma pessoa que conhecia profundamente a Torá. Torá, também conhecida como livro da lei, ou o Pentateuco, ou ainda os 5 primeiros livros das Escrituras. Os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Este homem era um homem especialista no livro da lei. E era também um profundo conhecedor da tradição judaica. Ou seja, os costumes judaicos, suas práticas, suas crenças, transmitidos de geração a geração. Este homem conhecia a tradição judaica e, como tal, era também identificado como um mestre que ensinava a Torá e a tradição judaica para o povo. O ânimo desta pessoa na conversa é um ânimo um tanto belicoso. Porque, como eu já lhes disse, ele não estava ali para trocar ideias com Jesus acerca da Torá, acerca da tradição judaica, e crescer por meio dessa conversa, uma conversa frutífera que contribuísse para o conhecimento de todas as pessoas ali presentes. Não, esse não era a disposição daquele homem. A disposição daquele homem, diz o texto bíblico aqui no verso 25, era pôr Jesus à prova, era testá-lo. Jesus era alguém irrepreensível em sua conduta. Então, aqueles que se opunham a Jesus Cristo queriam pegá-lo em alguma contradição de palavras. Ele diz que é profeta, mas se ele falar alguma coisa que contraria a Torá, que contraria a tradição judaica, aí sim, nós vamos pegar o seu erro doutrinário, nós vamos mostrar que ele é falso, as pessoas o seguem, mas o fazem de modo indevido, porque ele é um falso profeta.
Essa era a disposição, o ânimo, a motivação daquele intérprete da lei na conversa com Jesus Cristo aqui na passagem. E ele inicia fazendo uma pergunta. Nesta conversa ele inicia com uma pergunta. A pergunta também está no verso 25, que diz assim: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha, ele queria pegar Jesus em contradição, né? Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Mas a pergunta dele mostra que ele tinha uma compreensão errada acerca da fé, acerca da religião. Primeiramente ele diz assim: o que eu farei para herdar a vida eterna? Qual era o foco dele? Nas obras. Foco nas obras. Ele tinha uma visão de salvação, de religião, de fé meritória. Eu faço as obras e eu conquisto o mérito para obter a salvação, para obter o favor divino. O que eu devo fazer na minha vida para obter o favor divino? Visão meritória, de mérito em relação à religião. Nós sabemos que o cerne do cristianismo não é o que nós fazemos para merecer o favor divino. O cerne do cristianismo é reconhecer o que Deus fez e faz por nós. É o inverso. É o inverso. Quando nós entendemos, temos essa compreensão, reconhecemos aquilo que Deus fez por nós, através do seu Filho Jesus Cristo, e faz por nós, através de muitas bênçãos em Jesus Cristo, nós nos tornamos pessoas gratas. E vamos viver conforme esta gratidão presente em nosso coração. Ele tinha uma visão de religião distorcida, em que se conquista o favor de Deus por obras que possamos fazer. Mas ele vai além. Que farei para herdar a vida eterna? Sabe o que ele queria? Conquistar um direito. O direito de herdeiro. Quem é herdeiro, ele tem direito a receber o quê? Uma herança. Além de visão meritória da fé, ele tinha uma visão legalista da fé. Veja o que ele queria. Ele queria ser credor de Deus. O que eu devo fazer para que Deus se torne meu credor? Aliás, o contrário, meu devedor. Eu, credor de Deus, né? O que eu devo fazer para Deus se tornar o meu devedor e me conceder a herança, herança celestial, herança da vida eterna? Visão completamente distorcida da verdadeira religião. Na verdade, sabe o que eu percebo, meus irmãos e minhas irmãs? Que as pessoas, de um modo geral, têm essas visões acerca da fé, meritória, legalista, e essa visão é utilizada por muitos mercenários da fé atualmente. Muitos líderes de igreja dizem assim: olha, contribua, dê o dízimo, e Deus vai te dar as bênçãos. Se torne credor de Deus, faça isso, e Deus ficará seu devedor para fazer o que você desejar. Essa é a visão que as pessoas têm hoje de fé. O cristianismo não é isso. A visão cristã é a da graça, é a de que Deus nos dá tudo que nós precisamos e necessitamos. E a nossa resposta é uma gratidão voluntária.
Deus não exige nada? Ele exige sim. Ele exige o nosso coração. Ele quer que o nosso coração seja governado pela palavra dele, pelo ensino dele. Mas isso nós vamos nos submeter voluntariamente quando nós entendermos que Deus de fato é bom e derrama sobre nós as suas bênçãos, a sua graça, o seu perdão, a sua paz, o seu amor. Voluntariamente nós desejaremos oferecer o nosso coração a Deus. Então veja, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu diretamente essa pergunta? Não. Jesus respondeu com uma outra pergunta. Normalmente, Jesus não dava respostas diretas e prontas aos seus inquiridores, porque ele conhecia o coração daquelas pessoas, sabia a motivação daquelas pessoas ao perguntar a ele as coisas. Ele não dava respostas prontas. Então ele responde com uma pergunta. A pergunta está aqui no verso 26. Vou lembrar a pergunta do intérprete da lei: que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde: que está escrito na lei? Como interpretas? Aquele homem estava ali para pegar Jesus em contradição. Mas quando Jesus começa a falar, o que acontece é o contrário. Ele expõe as contradições existentes no coração daquele homem. Jesus sempre fazia assim com seus inquiridores. Certa feita, os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos judeus, viram Jesus ensinando no templo acerca do reino de Deus e foram até ele questionar: com que autoridade você faz isso? Qual a sua formação? Onde você se formou? Qual é o seu tutor? Que escola você fez? E você está aqui no templo ensinando acerca do reino de Deus? Que autoridade você tem para isso? Aí Jesus respondeu com uma outra pergunta e disse para eles assim: o batismo de João Batista, ele é dos céus ou é dos homens? Eu respondo para vocês o questionamento, mas antes, respondam o meu. O batismo de João Batista, que ele realizava nas pessoas, é dos céus ou é dos homens? Aí eles pensaram consigo: se nós respondermos dos céus, ele vai dizer assim: então por que vocês não acreditam no batismo de João Batista? Se nós respondermos dos homens, os homens vão se voltar contra nós, porque eles acham que João Batista é profeta. Então eles combinaram e disseram para Jesus que não sabiam. Responderam dizendo que não sabiam. O que Jesus disse para eles? Nem eu tampouco. Se vocês não me dizem de onde é o batismo de João Batista, eu também não vou dizer com que autoridade eu faço as coisas que faço. Aqueles homens, eles não tinham autoridade, porque eles estavam preocupados de agradar as pessoas e não a Deus. O que aqueles homens, o que o povo vai pensar se nós dissermos que o batismo de João Batista não é dos céus? Percebe? O compromisso daqueles homens não era com Deus. E eles queriam julgar a autoridade de Cristo, sendo que eles não tinham autoridade nenhuma, eram hipócritas. E Jesus desmascarava isso. Jesus então pergunta, para aquele intérprete: que está escrito na lei? Como interpretas? Qual a essência da lei? Jesus pergunta da lei para o intérprete da lei. Ele falou: agora essa é a minha praia, né? Agora eu vou surfar aqui. Essa é a minha área, é a lei. Aí ele deu uma resposta linda, perfeita, a resposta do intérprete da lei sobre como ele interpretava a lei. O verso 27 diz assim: a isto respondeu o intérprete: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma
e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ainda amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nota 10. Sabe o que o intérprete está dizendo? Como ele interpretava a lei? Ele interpretava a lei de modo correto, como um relacionamento. Relacionamento com Deus e com o ser humano. E com os homens. Está certo. Como nós devemos nos relacionar com Deus? Amando. O texto diz assim: todo o coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. Essa palavra todo é um advérbio, não é? Advérbio de intensidade, mostrando que nós devemos amar a Deus intensamente, prioritariamente, acima de qualquer coisa e qualquer um. Tá certo? E amar o próximo também. A lei é para nós nos relacionarmos bem com Deus e com as pessoas. Amar o próximo como a si mesmo. Olha que interessante. Amar o próximo como nos amamos. Sabe o que está pressuposto aqui? Que nós nos amamos. A lei diz isso, né? Como nós nos amamos, devemos amar os outros na mesma intensidade. Porque nós nos amamos. Um autor, certa feita, escreveu uma coisa que eu achei bastante interessante, dizendo assim: o ser humano, ele é naturalmente inclinado ao narcisismo. O ser humano é naturalmente inclinado ao narcisismo. O que é ser narcisista? É amar a si próprio de forma exagerada. Excesso de amor por si mesmo. Nós somos assim. Você tem dúvidas? Quem busca constante reconhecimento dos homens? Não somos nós? Nós não buscamos ser admirados, reconhecidos pelas pessoas? Nós não gostamos de ser o centro das atenções? Às vezes nós não temos uma vaidade exagerada? Nós não temos dificuldade para reconhecer os nossos erros? Nós nos amamos demais. É difícil nós ficarmos expostos diante das pessoas reconhecendo os nossos erros. Amar o próximo como a si mesmo. E certamente, quando Deus não está presente da forma correta na nossa vida, nós exageramos demais o nosso amor por nós mesmos. E nós desprezamos o próximo. A distorção se torna grande. Por isso que é muito importante amar a Deus intensamente, de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, para mitigarmos, diminuirmos, corrigirmos um pouco essa distorção. Porque quando a gente ama a Deus verdadeiramente, nós reconhecemos sim o nosso valor. Nós reconhecemos que somos importantes para Deus, mas nós passamos a reconhecer os outros também como pessoas importantes. E a permitir que essas pessoas, por vezes, sejam o centro das atenções. A permitir que essas pessoas sejam reconhecidas e admiradas. E nos alegrarmos, inclusive, com isso. Percebe? Resposta 10. A lei é relacionamento com Deus e com o próximo. E Jesus então disse para ele, olha, aqui no verso 28, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Viva essa resposta, viva essa resposta. Sabe o que está pressuposto aqui? É que ele ensinava corretamente,
mas ele não vivia aquilo que ele ensinava. E eu vou mostrar isso para vocês na sequência aqui do texto. Este homem, já falei isso, queria pegar Jesus em contradição, mas quando a gente entende toda a história, a gente percebe que ele vivia em contradições. Então esse homem, ele não era ele para ser inquirido, ele para ser questionado, ele queria questionar Jesus, e obviamente essa situação não o agradou, por isso ele voltou à carga, e ele fez uma nova pergunta. Então tá bom, amar a Deus, né, intensamente, como eu respondi, amar ao próximo como a si mesmo, perfeito. Qual é o meu próximo? Foi a próxima pergunta dele, do intérprete da lei. Qual é o meu próximo? Veja que essa pergunta, ela parece simples, mas não é. Ela é ardilosa, ela é sorrateira. Existe uma armadilha por detrás dessa pergunta, porque se Jesus especificasse, indicasse uma pessoa, um grupo, que fosse o próximo daquele homem, outras pessoas não inseridas naquele grupo, rejeitadas pela resposta, se sentiriam injustiçadas. Se Jesus, por exemplo, respondesse: você está perguntando qual é o seu próximo? São as pessoas do seu povo, são os judeus. Mas os gregos seguiam Jesus Cristo também. Os samaritanos que não se davam com os judeus, seguiam Jesus Cristo. Percebe? E eles estavam ali. Eles ouviriam aquilo e falaram: espera aí, eu estou sendo preterido, estou sendo rejeitado? Percebe? Por isso poderia responder: olha, o seu próximo são aqueles que são da sua própria fé. Mas havia pessoas ali que não eram, que tinham uma fé diferente e se sentiriam preteridas. Jesus não caiu na armadilha e vai fazer uma nova pergunta para aquele intérprete. Mas antes de fazer a pergunta, Jesus conta uma parábola. Uma parábola das mais populares, das mais conhecidas das Escrituras. A parábola do bom samaritano. Você sabia que somente Lucas, o evangelista Lucas, registra a parábola do bom samaritano? Mateus não registra, Marcos não registra, João não registra. Lucas, graças a Deus que ele registrou, porque nós temos esse acervo maravilhoso. Não é? Você certamente já ouviu falar da parábola do bom samaritano, e eu vou lembrá-los, né, e contar-lhes alguns detalhes para vocês rememorarem de uma forma mais específica. A parábola do bom samaritano, que está aqui registrada no contexto da nossa leitura, menciona um homem que descia de Jerusalém a Jericó. Já tem uma palavra aí diferente, né? Um homem que descia. Como é que descia? Não poderia falar um homem que ia de Jerusalém a Jericó? Mas o autor bíblico que utilizou a palavra descer, porque Jerusalém ficava, ele quer mostrar aspectos da geografia, né? Jerusalém ficava numa altitude de 800 metros, e Jericó ficava abaixo do nível do mar. Jericó ficava a 250 metros abaixo do nível do mar. Jericó ficava no Vale do Mar Morto. Eu creio que muitos aqui saibam que o Mar Morto é a maior depressão que existe no mundo. O Mar Morto fica a 400 metros abaixo do nível do mar. Um dia, quem sabe, eu desejo conhecer, acho que eu não sei se vai ser possível, já estou numa idade avançada, mas não sei se aqui alguém conhece, mas eu sempre fiquei muito curioso em relação a conhecer o Mar Morto. E Jericó ficava naquele vale. Então, por isso o autor bíblico, o escritor bíblico, inspirado pelo Espírito, fala que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele praticamente descia um morro. Saiu de Jerusalém para chegar em Jericó. E ele foi atacado.
atacado por ladrões, salteadores, que roubaram tudo que ele possuía. E o feriram, e o deixaram na estrada. E o texto diz que ele ficou numa condição de semi-morto, entre a vida e a morte. 3 pessoas passaram por este homem. Vocês conhecem? Quais são essas 3 pessoas? Um sacerdote, um levita e um samaritano. O sacerdote, o líder religioso, ele viu, passou pelo homem, viu que ele estava ferido, porém, ele seguiu em frente. Eu tenho muitos compromissos, não posso parar aqui para ajudar esse homem no momento. Aí na sequência vem o levita é o ajudante do sacerdote, aquele que se ocupa de preparar o templo para a realização do culto. Muitos levitas, eles não só organizavam o templo, como também eram músicos, né? Eles cantavam lá nos cultos de adoração no Antigo Testamento. Passou o levita, viu também aquele homem ferido e não parou, seguiu em frente. Eu tenho muitos afazeres, né? Eu preciso dar conta desses afazeres, e não ligou para aquele homem ferido no chão. Aí vem um samaritano. O samaritano vê o homem da mesma forma que os outros 2 anteriores, desce do seu animal, trata das feridas no homem, coloca o homem no seu animal, o leva para uma hospedaria e diz ao dono da estalagem, da hospedaria: olha, eu pago o tratamento desse homem e pago as diárias. Quando ele ficar bom, você anota a conta para mim que eu venho e pago tudo. Então, Jesus contou essa história, contou essa parábola e veio com a próxima pergunta para o intérprete da lei. Essa pergunta está no verso 36, que diz assim: qual destes 3 te parece, Jesus perguntando ao intérprete da lei, te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Quem foi o próximo? A resposta do intérprete da lei é reveladora. Porque ele diz assim, verso 37, o que usou de misericórdia para com ele. O que usou de misericórdia para com ele. O que usou, aquele que usou, aquele quem? Aquele quem, cara pálida? Ele não conseguiu falar a palavra samaritano, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Aquele homem era preconceituoso. Ele não amava como ele ensinava a amar. Na verdade, ele não amava o próximo como ensinava a amar, e nem amava a Deus. Na realidade, era assim que funcionava. Ele queria pegar Jesus em contradição, mas ele não consegue falar a palavra samaritano. Aquele que usou de misericórdia, porque ele tinha problemas no seu coração, não resolvidos. Ele era um indivíduo preconceituoso, caracterizado por contradições. Esse texto, essa passagem, nos ensina algo muito importante. Sabe o que é? Que nós somos como o intérprete da lei. Nós somos pessoas caracterizadas por contradições. Aquilo que nós falamos, nós temos muita dificuldade para colocar em prática. Nós não colocamos em prática. Nós enchemos a boca para falar, nós enchemos a boca muitas vezes para gerar fardos e pesos sobre a vida das pessoas, mas nós temos dificuldade para colocar em prática aquilo que nós
enfatizamos para as pessoas fazerem. Certa feita, perguntaram para um pastor, aliás, antes, elogiaram na verdade esse pastor. Disseram: pastor, olha, eu louvo a Deus por sua vida, porque o senhor é um servo de Deus. A pessoa dizendo, né? O senhor é um servo de Deus. O senhor é uma pessoa humilde. Aí sabe o que o pastor respondeu? Voltou-se para ela e disse assim: olha, eu sou uma pessoa cheia de contradições, como você e qualquer outro. Mas eu decidi, quando eu me encontrei com Jesus Cristo, eu decidi colocar diante de Jesus as minhas contradições, reconhecê-las e pedir para Deus, apesar de eu ser este indivíduo, Deus, me usa, me ajuda a ser teu servo, me ajuda a pregar a tua palavra, me ajuda, antes de pregar, a viver a tua palavra. E ele completou para aquela irmã que eu havia questionado, né? Dizendo assim: olha, e hoje eu percebo, Deus, Ele usa pessoas cheias de contradições, como eu, para falar do Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos como aquele intérprete da lei. E quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, não nos resta outra coisa, a não ser dizer para Jesus, reconhecer: Jesus, eu sou uma pessoa cheia de contradições, eu exijo dos outros aquilo que eu não faço. Às vezes eu tenho pensamentos que eu tenho vergonha. Se esses pensamentos fossem expostos, eu seria envergonhado, eu seria desonrado publicamente, em face desses pensamentos. Então, quando nós temos um encontro real com Cristo, o que nos resta fazer é reconhecer as nossas contradições. E essas contradições, elas têm uma fonte, é o nosso pecado. Então, é confessar diante de Deus o nosso pecado. E é por isso que nós lemos o Salmo 32, porque lá no Salmo 32, o salmista fala exatamente isso. Olha, Senhor, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Enquanto eu não reconhecia as minhas contradições, a hipocrisia que havia dentro de mim, a falsidade que havia dentro de mim, os meus ossos envelheciam pelos meus constantes gemidos todo dia, gemidos espirituais. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio, uma secura típica de um verão terrível. Mas aí ele diz: confessei-te o meu pecado, reconheci as minhas contradições diante do Senhor, confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Agora tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Irmãos, quando nos encontramos com Jesus, primeiro nós reconhecemos as nossas contradições originadas do nosso pecado. Depois nós confiamos no perdão de Deus. Olha o que diz João, né? Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e purificar de toda injustiça. Quando confessamos, Deus nos perdoa, não importa o que tenha acontecido antes. Uma pedra é lançada sobre os males anteriores que nós praticamos, e esses males são lançados nas profundezas do mar, diz o profeta lá no Antigo Testamento. Porque de Deus nós recebemos o seu perdão. Nós precisamos andar confiantes no perdão de Deus. Houve um livro no passado, não sei se ele ainda vende, não leia, chamado Bênção e Maldição, falando que aquele que crê em Jesus Cristo ainda pode ser alvo de maldição hereditária. Ele sofre
pelos pecados dos seus pais, pelos pecados dos seus antepassados. Eu li esse livro quando era jovem. Eu tive que ler vários livros como antídoto para tirar esse pensamento da minha cabeça. E um versículo que me ajudou a trabalhar essa questão é o versículo de Romanos capítulo 8, verso 1. Para aqueles que estão em Jesus Cristo, não há mais nenhuma condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos pessoas perdoadas. Nós temos que andar como pessoas perdoadas. Nós sofremos? Sofremos. Faz parte da vida. Mas o sofrimento não é porque nós somos... Claro, se nós erramos, nós vamos confessar o nosso erro, e o sofrimento às vezes advém do nosso erro, mas o perdão de Deus nos liberta da culpa. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando alguém chegar para você e disser assim, olha, está acontecendo isso com você por causa disso, disso, disso. Não! Sabe por que Jó sofreu? Porque ele estava em pecado? Não, porque ele era justo. Ele era íntegro. Então, os justos sofrem, os íntegros sofrem, experimentam acidentes que muitas vezes levam à morte. Mas nós temos que sair daqui com esta verdade. Nós que estamos em Jesus Cristo, reconhecemos os nossos pecados, as nossas contradições e confessamos essas contradições diante de Deus. Nós estamos perdoados em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que confessam, reconhecem, confessam, confiam, podem viver esta vida descansando na graça de Deus em Jesus Cristo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, encontrarei descanso para as vossas almas. Este homem era um homem cheio de contradições, porém orgulhoso. Ele ensinava aquilo que não vivia e achava isso bonito. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós largamos a infantilidade. Nós reconhecemos Deus. A luz, aliás, Jesus, por João, ele é chamado de luz do mundo, né? Então, quando nós nos aproximamos de Jesus, a luz de Cristo ilumina a nossa vida e nós reconhecemos, somos pessoas cheias de contradições. Senhor, confesso os meus pecados, confio no perdão de Cristo, descanso na Tua palavra, mesmo em meio a lutas que eu enfrento. E eu sei que desta maneira, cheio de imperfeições, mas confiante em Ti, temente em Ti, com a vida entregue a Ti, o Senhor vai me usar para a Sua glória. Amém.